Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, aprendendo um pouco mais sobre Deus, buscando em espírito e em verdade. E olha, eu tenho que falar algo para você aqui em especial. A nossa lição, o amor e a justiça de Deus, ela está sendo fantástica, porque tem trazido muitos ensinamentos e conceitos importantes para a nossa vida nos dias de hoje. Louvado seja Deus porque você parou aí para poder meditar na palavra do Senhor, buscar conhecimento e, acima de tudo, ter um momento especial com Jesus. Se você ainda não tem sua lição, por favor, baixe o aplicativo Lição da Escola Sabatina. O aplicativo é gratuito. Você pode escolher o idioma que você quer estudar, tá bom? E se você quer recebê-lo de uma forma física ou em arquivo, por favor, deixe uma mensagem no direct para nós que nós vamos dar um jeito de poder te abençoar, tá bom? Mas antes de tudo, eu quero te pedir, escreva para nós aí no direct, no chat, de onde você está nos assistindo. Recebemos mensagens maravilhosas nas edições anteriores, pessoal do continente africano nos assistindo, lá de Moçambique, Luanda, dentre outros estados ali e países da África. Nós temos o pessoal lá de Mossoró assistindo, temos o pessoal do Acre, vimos ali pessoas mandando um abraço para nós lá de Fortaleza, Mato Grosso. Muito obrigado porque você está aqui nos acompanhando. Que Deus seja louvado pela tua vida, tá bom? E se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, @PaulistaLeste, vai lá no YouTube, clica no sininho e fique por dentro das novidades da nossa associação. E se você quiser também nos seguir lá no Instagram, vai lá, mips.apl, e você vai ficar por dentro de toda novidade da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva, tá bom? Eu quero deixar um recadinho aqui importante para você. Estamos chegando aqui no final já de março, estamos nos aproximando de um momento muito especial aqui da nossa igreja. Nós vamos ter a Semana Santa, as Marcas de Cristo. Como é que estão os preparativos aí da sua igreja? Como é que estão os preparativos da sua unidade de ação? Seu pequeno grupo vai participar? Temos aqui o convite especial para você ir numa igreja adventista, você fazer parte deste programa. Do dia 12 a 19 de abril teremos a Semana Santa e você é o nosso convidado, tá bom? Então, por favor, mande o convite, peça aí na sua igreja. Quero o meu convite para convidar meus amigos para a Semana Santa. E não perca a oportunidade de evangelizar e falar sobre Jesus. Nessa manhã aqui nós temos aqui algumas pessoas especiais. Temos aqui o pastor Francisco Cujibida, diretamente do distrito do Carrãozinho, Zona Leste de São Paulo. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para o teu povo em nome do Senhor. É uma grande honra pelo convite de estudar um pouquinho mais sobre a Escola Sabatina, sobre a Bíblia. E eu queria mandar um abraço primeiramente para minha família, especial aqui a minha esposa, Sheila, e para o distrito aí do Carrãozinho. Deus abençoe a todos nós. Amém. Temos aqui Tiago Dias, diretamente da igreja de São Mateus. O Tiago trabalha na revisão das igrejas adventistas, né? Ali na Associação Paulista Leste. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Meu querido, que Deus te abençoe. Manda um abraço para o teu povo em nome do Senhor. Nós que agradecemos, pastor, em nome da minha família Ribeiro, agradecemos o convite, pela oportunidade de estarmos aqui para poder falar um pouquinho e estudar sobre Deus. Uma lembrança bem especial hoje, vai para minha esposa, minha querida esposa Leide, para o meu filho Iago. Hoje nós estamos completando 15 anos de casados. Olha aí, rapaz! Então, amor, beijos, te amo. E para o pessoal de São Mateus também, ali, pastor Marcos Lemes, toda a equipe do Corpo de Ancianato e a nossa igreja querida, Comunidade de São Mateus. Muito bem. Temos aqui também o pastor Giovanni Martins, diretamente da Igreja da Penha. Pastor, muito obrigado, que Deus te abençoe. Manda um abraço para o teu povo maravilhoso. Um abraço especial para a turma do Distrito da Penha, para as igrejas da Penha, do Cangaíba, do Goulart, do Parque Ecológico e agora também os mais novos aí, pessoal da Vila Araguaia. E também para minha esposa, para minha filhinha Rebeca. Muito bom, Léo, tá aqui contigo aí mais uma vez para nós estudarmos a palavra de Deus. Amém. Deus seja louvado. Estamos chegando aqui na lição 11, lição maravilhosa. Nós temos aqui, vou passar aqui essa lição especial para o pastor Francisco, que é a dele. O que mais eu poderia ter feito? Lição 11,
Gostaria de convidar você aí para nós meditarmos na lição. Vamos fazer uma oração e pedir a bênção de Deus nesse momento. Pastor Francisco, pode orar para nós? Ok. Oremos. Deus maravilhoso e poderoso, Criador dos céus e da terra, nós neste momento pedimos o Teu Espírito Santo, nos ilumine para entendermos a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso para memorizar, Pilatos, João capítulo 18, verso 37 diz: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu acho interessante essa apresentação de, principalmente, a interrogação ali de Pilatos diante de Jesus. Agora, Cristo diz: você diz que eu sou rei, mas só que eu sei o que eu sou. Será que nós sabemos o que nós somos nos dias de hoje? O que a lição de sábado traz para o coração de vocês aí, no contexto sobre o que mais eu poderia ter feito no contexto aqui de Jesus? Pastores, Tiago, o que isso fala para o coração de vocês? Olha, o que me chama a atenção do começo aqui da lição é a revista ali, tem uma ilustração da revista Guide, né? É uma revista adventista e da região ali do Pacífico Norte, e aí fala um pouquinho a história de Denis, e me chama a atenção ali que algumas pessoas podem pensar assim, né? Nessa história conta que Denis, ele era um órfão e ele tinha muita raiva, né, do rei, porque o rei acabou separando ele dos seus pais, né? E ele passou durante um bom tempo com raiva do rei, até que um momento ele cresceu e ele descobriu que os soldados, por ordem do rei, separaram ele ali dos seus pais porque queriam protegê-lo da peste negra, né? Então ele começou a ver o amor que o rei tinha por ele. Da mesma forma, o que mais eu poderia ter feito me remete ali o que Deus fez por nós, né? Ele fez tudo por nós. Ele se entregou por nós. E aí às vezes a gente pensa assim, por causa da pobreza, por causa das dificuldades, por causa dos pecados, por causa do sofrimento, a gente às vezes culpa Deus, né? E nós vemos aqui que quando a gente estuda a palavra de Deus, nós vemos que Deus ele faz tudo para nos salvar. E o caráter dele é amor. E ele quer que a gente se relacione mais profundamente com ele. E no fim, mesmo que a gente não entenda todos os detalhes, tudo vai ser resolvido. E aí então a gente vai ter a esperança de viver para sempre no mundo sem pecado, né? Eu gostaria só de fazer aqui um adendo que o pastor Francisco falou. Eu acho que quando nós não tivermos todos os motivos para acreditar, a lição é bem enfática em nos dizer que temos que olhar para a cruz. Porque a cruz de Cristo, ela, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas para que nós possamos entender a obra extraordinária que ele fez no passado e que ele continua fazendo em nossas vidas hoje. Se nós pararmos para imaginar também o que eu mais poderia fazer, né? O que Deus poderia fazer. Ele fez algo que ser humano nenhum na Terra poderia fazer. Não é por nós. Ser humano nenhum teria a capacidade de dar a vida em prol do ser humano, do próximo. E por amor ele fez isso a nós. Eu acho interessante quando a gente começa a entender esse contexto da lição, porque Jesus ele pagou um preço que ser humano nenhum gostaria de pagar. E nem poderia. E outro, é muito fácil hoje você ouvir uma mãe, um pai falando assim: eu daria a vida pelo meu filho. Mas você daria a vida por aquele que machucou teu filho? Aquele que te causou mal um dia? É nesse contexto que a gente começa a entender quem é Deus, né? Por isso que começa a lição trazer Cristo como vencedor na parte de domingo, porque embora o inimigo ele seja um usurpador, o inimigo seja um ser que buscou sempre querer ter uma posição que nunca foi incumbida a ele, Cristo ele sempre mostrou quem ele era na íntegra, a sua essência. Como que essa lição de domingo declarando que Cristo é o vencedor, apesar de todas as moléstias que nós vivemos nessa terra, as dificuldades, pesares, morte, sofrimento, existe uma vitória de Deus preparada para a nossa vida, existe a certeza da vitória no final dessa guerra contra o mal. Como que nós podemos levar isso para os nossos professores e nossos alunos?
Eu quando estudei aqui a parte de domingo, e a gente vê características ali do inimigo, né? De Satanás, nós vemos assim que ele sempre buscou ser que nem a Deus, ele sempre quis o local de Jesus Cristo. Então, tem um livro especial aí, recomendo, Patriarcas e Profetas, que comenta um pouquinho a história ali, né? E nos diz ali que, em certo momento, Deus ele chama ali Jesus Cristo, e aí todos os seres ali vão adorá-lo, e o inimigo, na verdade ele era Lúcifer, ele ainda não era inimigo, ele adorou, mas nunca mais ele aceitou, né, a adoração a Jesus Cristo, ele queria o local de Jesus Cristo, ele queria ser adorado, e a criatura não pode ser que nem o Criador, não tem como. E aí começou o problema, porque ele começou a fazer uma rebelião no céu, e começou a enganar, a dizer que ele poderia fazer uma reforma nesse governo, a atacar a lei de Deus, né, que obedecer ali a servir a Deus, né? E Deus, ele não cria tanto anjos como seres humanos que não têm livre-arbítrio, porque não existe amor sem confiança. E aí, então, houve este problema, e nós vemos aqui que houve uma acusação, né, com relação ao caráter de Deus. Se Deus é realmente amor, se a lei dele tem a ver com o amor, ou se é uma imposição. E aí, então, vem Jesus Cristo e ele desmascara, né, o que o inimigo fez, o caráter dele, com relação ali, com a sua morte na cruz. E, de certa maneira, mostrou que Satanás, ele é o assassino, né? Que ele é o enganador. Então, quando eu observo essa parte de domingo, nós vemos assim que Satanás está derrotado. Nós vamos ver aí mais para frente com relação às fases dessa derrota, mas se nós aceitarmos pela fé, né, a graça, está tudo resolvido. Então, eu gosto de falar que a gente já tem o passaporte para a vida eterna, né? Falta agora só adaptação, né? Eu também acho interessante o ponto de que a lição aborda. Jesus, ele é o verdadeiro rei. Satanás, ele é o usurpador. Ele tenta. Ele, de todas as formas, ele vai querer tirar aquilo que pertence ao verdadeiro rei. Jesus, ele é o verdadeiro rei porque ele é o Filho de Deus. Satanás, ele tentou de todas as formas e não conseguiu. Quando eu paro para entender algumas questões sobre o senso de pertencimento, daquilo que nós temos quando aceitamos a Jesus, isso também ela vem para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando eu estava cursando teologia, eu lembro muito das aulas do pastor Amin Rodô, e uma das coisas que mais ele falava na sala de aula para a gente é que nós podemos vencer não como Cristo venceu, mas porque ele venceu. Então Jesus, ele é o verdadeiro vencedor. E quando Cristo ele vem a esse mundo, ele vem para poder acabar com os enganos de Satanás. Ele vai voltar para poder acabar com os enganos de Satanás. Conforme nós vamos ver mais para frente, essas fases, mas nosso Deus, ele é o verdadeiro vencedor, por prerrogativa, porque ele é o Filho de Deus. É o rei. E aqui diz, puxando um pouquinho pro verso áureo, né? Então você é rei. Foi que meio uma pergunta, mas Pilatos já sabia quem era Jesus. A convicção. E nós sabemos quem ele é. Servir por servir não basta. Porque é que nem se eu falar assim, perguntar para vocês, se alguém perguntar pro meu filho, quem é seu pai? Ele vai falar Tiago. O que ele faz? Ele vai descrever. Se perguntarmos para nós, quem é Jesus? Se nós não tivermos um relacionamento, se nós não tivermos ali uma comunhão diária com ele, nós iremos nos perder. Por que iremos nos perder? Porque iremos dar ouvidos a Satanás. Ah, mas fala que Deus é amor, mas olha a maldade que tem no mundo. Ah, mas você fala que Deus é justo? Olha o que acontece. A justiça não quer dizer que eu vou plantar limão e vou colher laranja. Eu planto aquilo que eu colho. Satanás, ele plantou isso no céu. E uma terça parte dos anjos foram com eles. Se Deus não fosse justiça e amor, ele teria exterminado, acabado com tudo ali mesmo. Mas a demonstração de amor e de tão soberano que ele é, ele demonstrou que piedade perante Satanás e os anjos.
E aonde que nós entramos nessa questão de justiça, né? Na lição de segunda-feira, Jesus ele é justo e justificador ao mesmo tempo, né? Satanás ele sempre quis colocar que o governo de Deus era tirano. As pessoas obedeciam a Deus por medo e não por prazer. E que o governo dele poderia ser uma coisa totalmente diferente daquilo que é apresentado por Deus. É o contexto que hoje o mundo vive, a diferença entre liberdade e libertinagem. Muitas pessoas querem viver uma libertinagem, mas não uma liberdade em Deus. Querem ter desculpas para poder fazer aquilo que bem entende, usando o nome de Deus. Não, eu sou livre, por isso que eu faço isso. Mas Deus ele é justo e também justificador. Como que é importante a gente entender que Deus ele é amor, como a lição fala, como a Bíblia ensina, mas também ele é justo e é justificador ao mesmo tempo. Como que a gente pode apresentar isso para a lição, diante da lição, no contexto que é apresentado na segunda-feira para o pessoal? Pode ir. Eu acredito que a lição aborda a questão da justificação, de ele ser o justificador, porque o inimigo ele vem e trouxe vários enganos, né? E Jesus veio para acabar com esses enganos. E nós sabemos que a lição vai comentar que existem duas fases. A primeira fase foi quando Jesus morreu na cruz, né? Isso mostrou ali mais claramente que o caráter de Deus, que ele amou tanto que deu seu filho, e às vezes a gente pensa assim, nossa, no mundo tem tanto sofrimento, né? Mas quem mais sofreu foi Deus, que estava, de certa maneira, ali, o inimigo e os demônios alegando que ele não tinha um caráter de amor, e houve um problema no céu, e no qual ele teve que começar aí o plano da redenção, né? Que foi programado antes da fundação do mundo, em que seu filho morresse. E irá acabar essa questão dos enganos de Satanás, e a gente vê o trabalho de Jesus quando Satanás foi destruído. Que aí a gente vai entender mais quando aprofundar um pouquinho sobre o milênio e tal. Então, Jesus aqui mostra claramente que quem sempre provocou o engano foi Satanás. Quem sempre tentou usurpar o governo de Deus foi Satanás. Quem acusava o caráter de Deus como errado, como mal, como tirano, foi Satanás. Então, Jesus ele é justo e ele está demonstrando que tudo que Satanás falou estava errado. Então, dessa forma, ele está sendo também justificador. Um ponto interessante também, nessa parte da lição, é que Deus, sendo justo, ele vai ter agora que, como seu caráter foi colocado em xeque pelo inimigo, por Lúcifer, por Satanás, Deus agora vai ter que mostrar para todos que ele não é isso que Lúcifer está apontando, que ele não é tirano. Deus vai ter que mostrar para todo o universo que as acusações que Satanás faz a seu respeito não são realidade, não é verdade. Dentro de um contexto humano, nós sempre queremos resolver do nosso jeito, da nossa forma. Particularmente, eu gosto de resolver as coisas ali de maneira rápida, mas algumas vezes essas tentativas elas se tornam fracasso. Por quê? Porque o tempo ele é importante para tudo. No caso, Deus, quando expulsa Satanás do céu, a partir daí, então, permeia uma dúvida. Poxa vida, será se ele é de fato isso? Será se ele não é amor? Será se ele não é justiça? Será se tudo isso é verdade? E ao longo dos anos, ao longo da história, é comprovado que Deus ele é amor e que também ele é justiça. Quando o juízo vier, nós temos uma convicção clara de que o juízo ele existe para poder declarar o caráter perfeito e amoroso do nosso Deus. E é muito, assim, gratificante sabermos isso, né? Que nem eu digo pro meu filho. Eu gosto de colocar, eu assisto com ele, na maioria das vezes também no pôr do sol, um desenho Superbook. E ali mostra, né, tem vários títulos, vários episódios de desenhos, e ele mostra cada fase da Bíblia histórica, e ele decora. E ele vai aprendendo aquilo. E todas as noites eu conto para ele um pouquinho das histórias bíblicas. Aí ele fala assim, papai, esses dias ele perguntou, papai, mas
por que tem maldade no mundo? Eu falei, filho, a maldade ela vem, eu até anotei, porque o ser humano, ele se afastou de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós duvidamos, colocamos Deus à prova. Mas será que Deus é amor mesmo? Por que acontece isso? Por que acontece essas coisas? Ou até mesmo conosco, né, com pessoas boas. Nós nos perguntamos, Senhor, mas eu estou aqui, por que isso acontece? O fato de Deus ser justo não quer dizer que Ele vai nos abster ou nos afastar de termos alguns problemas na vida. Mas Ele sempre prometeu que estaria conosco. No céu, Lúcifer, ele fez o que fez. Se ele tivesse acabado ali com Lúcifer e os anjos, ali sim demonstraria que ele seria um tirano. Mas, em tese, ele fez o que? Ele deu uma segunda chance para Lúcifer. Ó, aqui você perdeu. Aqui você não tem mais vez. E expulsou. Muitas vezes é isso em nossas vidas. Nós nos afastamos de Deus. Eu já ouvi pessoas falarem assim, mas Deus se afastou de mim. Eu falei, não. Deus, ele sempre está do seu lado, mas você está dando ouvido a qual voz? É o contexto de que Jesus coloca de Mateus 24:14, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos. Isso, Mas só que esta é uma profecia que ela não precisa se concretizar na minha vida. sim. Eu posso ter a escolha de que o amor não se esfrie dentro do meu coração. Porque não tem como eu falar que eu amo se eu maltrato, se eu descuido. Eu não posso falar que eu amo se eu estou causando dor e sofrimento às pessoas. Esse era o contexto de Deus. Deus estava protegendo o povo deles mesmos. Quando ele dá o livre-arbítrio, ele fala assim, olha, vocês têm o direito de viver, de fazer as suas escolhas. O caminho é esse aqui. Se vocês viverem diante do que eu estou falando, vocês não vão ter dor, vocês não vão ter sofrimento, não vai ter morte, não vai ter mais nada. Mas se vocês escolherem esse caminho, vai começar a ter consequências. E eu vou ter que resolver tudo isso lá no final para vocês. É um Deus que ele abrange todas as coisas para o ser humano. Porque aí você entra no contexto da lição de terça, ou o cântico de Isaías, que ele fala sobre o cântico da vinha, o próprio Deus mostrando o seu senso de justiça. Ontem eu estava na associação conversando com o pessoal e os meninos perguntaram para mim, pastor, por que esse contexto de livre-arbítrio? Eu falei assim, cara, só para você entender como que Deus faz as coisas. Imagine alguém que chegou na sua casa, invadiu sua casa, roubou você, e bateu nos seus filhos, e de repente teve uma prisão em flagrante. A polícia vai fazer audiência de custódia para ver se vai ser liberado ou se vai ficar preso. Aí na hora da audiência de custódia, você chega na hora pro juiz e fala assim, não, senhor, libera ele, eu vou pagar a prisão dele. Ele fez todo o mal para mim, mas só que eu vou ficar no lugar dele. Foi isso que Deus fez. Literalmente. O ser humano, ele causou toda a dor, todo o sofrimento, mas Jesus falou assim, calma aí. Você não precisa morrer. Eu vou pagar o preço para você ter liberdade lá no futuro e viver uma eternidade comigo. E entregou um dos seus bens maiores, né? Sim. Foi seu filho na cruz por nós. E a parte que me chama a atenção de Deus entregar, Deus oferecer, Deus ofertar, é que em meio a tudo isso, em meio à nossa convicção, em meio à nossa crença de saber que Deus veio a esse mundo, que o próprio Deus enviou o seu Filho para vir a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, algumas pessoas ainda se questionam, poxa vida, Deus ele não poderia, fazer algo a mais? Se nós sofremos hoje, Deus ele não poderia ter feito algo a mais? Eu acho que no início da lição já foi até abordado. Deus ele poderia ter aniquilado Lúcifer, Deus poderia ter reconstruído tudo certinho, mas, poxa vida, será se Deus é isso? Será se Deus é isso? Hoje, vez ou outra, nós pastores, nós somos... temos que ir a algumas situações complicadas, como por exemplo, fazer velório. Ninguém gosta de fazer velório. Acho que é o ponto mais baixo do ministério, é nós termos que ir a um velório, ali confortar uma família, muitas das vezes confortar alguém que não está com o coração ali propício para ser confortado, mas a gente tem que levar a mensagem de esperança. Vez por outra, nós sempre ouvimos, poxa vida, Deus ele poderia ter impedido, e Deus não impediu. Algumas pessoas têm tudo isso em mente, Deus poderia ter feito algo mais, Deus poderia ter mudado um curso dali, de uma moto, de um acidente, de uma bala perdida, enfim.
Nós não vamos fazer aqui juízo de valores, mas eu gosto sempre de pensar que Deus ele deixa para nós o livre-arbítrio, que é a possibilidade que nós temos de escolher. Deus ele não vai ser mais Deus e menos Deus em mostrar algo especial para mim, mas quando eu olho para o passado e vejo aquilo que ele fez, eu olho para o presente e vejo aquilo que ele faz e tenho uma perspectiva para o futuro daquilo que ele vai fazer, é a certeza de que ele cuida da minha vida. Por mais que as coisas não sejam da maneira como eu gostaria, por mais que eu não receba aquilo que eu gostaria de receber, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que Deus ele está no controle de tudo. Deus está cuidando da minha vida. No passado, ele já provou. No presente, ele se prova. E no futuro, ele vai se provar, porque ele é Deus. Diferente de Satanás, que tem toda ali as suas artimanhas, Satanás joga sujo, Satanás ele tenta dissuadir os nossos pensamentos, a duvidarmos daquilo que Deus é. Pelo contrário, Deus ele sempre tem a sua maneira correta de agir. Deus usa sempre as restrições morais para mostrar para mim e para todos nós que ele é Deus e que ele está no controle de tudo. Por mais que tudo pareça estar perdido, se nós confiarmos em Deus, no final tudo vai dar certo. Porque a lição já falou na lição passada, ele é o vencedor. E aqui Isaías fala sobre o cântico da vinha, mostrando que o nosso Deus ele é justo, reto e bom. Amém. Pastor Francisco? O que me chama a atenção também dessa parte aí do cântico de Isaías é que Deus ele trabalha utilizando histórias, né? Ele utiliza a história de um dono da vinha, que ele cuida da vinha, coloca ali, né, esterco, prepara, protege. E aí ele pergunta, o que mais poderia fazer se não deu uvas boas, né? E algumas traduções, às vezes, uvas bravas, pode ser traduzido como frutos podres. Então Deus já fez tudo, como foi falado aqui, o livre-arbítrio, a gente escolhe, né? E na lição passada fala um pouquinho sobre as leis de engajamento, né? Parece que existem uns parâmetros do conflito cósmico. Então Deus, ele, de certa maneira, ele tem um limite ali que ele vai fazer, por causa que tem esse conflito. E como foi falado também, o inimigo, ele faz de tudo, ele persuade, ele engana, né? Ele mata, e a gente não entende tudo o que acontece. Porém, lá no milênio, a gente vai conseguir estudar, aprender mais e vai ficar claro que o julgamento de Deus foi justo. Vamos lá. E quando nós entramos na parte de quarta-feira, a parábola do dono da vinha, a lição ela começa a colocar que ela faz uma indagação que eu acho muito interessante. O que mais Deus poderia ter feito para o ser humano? Deus amou tanto que ele mandou o seu filho. Ellen White, no livro Conselho sobre Saúde, ela diz que se o resgate do ser humano custasse mais do que a vida do Filho de Deus, os céus estariam em dívida com a humanidade. O bem mais precioso que o céu tinha foi dado para resgatar o pecador. E agora, o que Deus poderia dar mais do que Jesus? Não tem. E é onde que nós entramos na parábola da vinha, e depois entra no contexto do contexto de Isaías 53, o servo sofredor, Jesus Cristo, sendo esmagado ali, o contexto que nós sempre lemos esse texto na Santa Ceia, em alguns outros momentos especiais. Como que a gente pode apresentar que o ser humano, tudo que Deus tinha de especial no céu foi dado para resgatar o ser humano? A importância de tudo isso para a nossa vida, gente. Essa parábola da vinha aqui, ela é fantástica, porque o pastor Francisco já até fez a introdução. Isaías, ele começa, aí Jesus ele vem e começa a dar algumas explicações que talvez permeavam na mente de muitos judeus na época. Jesus ele fala o seguinte, que o dono da vinha, ele vai embora e ele arrenda, ele manda alguns dos seus servos, e esses servos eles apanham, eles sofrem, e ele fala, poxa vida, que triste isso, complicado, eu vou agora enviar alguém que talvez eles respeitem mais, que é o meu filho. E então ele envia o seu filho, e para sua surpresa, quando ele envia o filho, pensando que poderia haver um respeito, não há. Pelo contrário, ali eles matam o filho. Obviamente, Jesus está falando dele próprio. Sim. Porque quantas vezes para o povo de Israel,
Deus enviou profetas, Deus enviou situações para que eles pudessem entender que eles não estavam no caminho e que Deus estava sempre ali de braços abertos para poder recebê-los. E a aliança que Deus ele fez com o povo de Israel, inúmeras vezes quebrada pelo próprio povo, era refeita por um Deus amoroso. E aqui então Deus envia a maior de todas as dádivas. Deus ele envia o maior de todos os presentes. Deus envia o seu Filho amado para morrer. Conforme você já prestou no começo, para morrer por todos. Para morrer por todos, sem exceção de nenhuma pessoa. Sem exceção ali de classe social, sem exceção de raça, sem exceção de religião. Não, Deus enviou o seu Filho para morrer por todos. Agora, infelizmente, o seu Filho, ele morre. Então, o que mais Deus poderia ter feito? Eu pergunto pro amigo que está assistindo agora, o que mais Deus poderia ter feito? Deus ele enviou o melhor. Não haveria outra coisa que fosse proposta, pois Deus ele enviou o melhor. Deus ele enviou Jesus, a maior dádiva, o maior privilégio e a maior bênção que essa humanidade já teve foi o privilégio de receber o Filho de Deus pisando onde nós pisamos e viver aquilo que nós vivemos. Deus, ele fez tudo. Me chama a atenção também que a cruz, a morte de Jesus na cruz, é a maior demonstração do caráter de Deus. E às vezes a gente pode pensar assim que o grande conflito envolve poder, mas não envolve, porque Deus é todo poderoso, Satanás não consegue vencer, Deus não tem como. Como a gente já foi falado aqui, o conflito envolve caráter. Deus é o que diz ou é o que Satanás diz? E a maior prova foi quando Cristo morreu na cruz. Se existisse algum anjo, alguém que estivesse com dúvida, ele foi provado. Não, peraí, Deus é amor mesmo. Olha o que ele fez para morrer por essa humanidade pecadora, né? Então demonstra o caráter de forma mais clara que Deus é amor. Eu gosto muito de um texto que diz que sem sangue não há sacrifício. Não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E sobre tudo isso, para terminar essa parte aqui, Deus, ele morre de um jeito totalmente cruel. E o inimigo ali, ele é apresentado como sendo de fato o inimigo, o opositor, aquele que causa o mal, assassino. Então eu sempre gosto de falar o seguinte: todo sofrimento que a gente passa é consequência do pecado. Todo sofrimento que nós passamos é consequência do pecado. É o pecado que causa isso. É o pecado que causa a dor, o sofrimento, a maldade, a miséria, a fome. Tudo isso é consequência do pecado. Mas agora Deus, o Rei, o vencedor, ele promete restabelecer tudo da maneira perfeita. Então, ao olharmos para ele, ao olharmos para o seu caráter santo, justo e bom, nós podemos ter a perspectiva de que no final vai dar tudo certo. Amém. Em dia 23 de novembro dia 23 de novembro de 2023, meu avô faleceu. E no decorrer ali da doença dele, da diabetes, né? Minhas tias ficavam falando: mas se Deus quiser, Deus cura. Se Deus quiser, Deus transforma. Se Deus quiser, Deus muda. Falei, se essa mudança não for a cura do vô, mas for o nosso coração. Porque, mas ele é justo. Aí questionavam, mas ele serve a Deus. Eu falei, o fato de servirmos a Deus não nos ausenta de passarmos por provações neste mundo. Mas o que nós temos que ter fé. Mesmo nós seguimos a Deus, nós estamos sujeitos à morte. Mas nós temos que ter a esperança o quê? Que Deus vai voltar. Amém. E vai nos levar para onde Ele está, Ele prometeu, estejamos nós também. Aí eu falei para minha tia, nós temos que parar de querer a cura dos outros, e muitas vezes quem está doente somos nós. Deus, Ele quer o quê? Ele nos curar. Ele é tão justo que Ele deixa nós no sofrimento, mas Ele fala, estou com vocês até a consumação dos séculos. Amém. E Ele fala para nós, filho, eu sou bom, justo, reto e fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aqui o dono da vinha enviou seus servos, que o pastor falou, no passado foi profetas, não deram ouvidos. Quem teve que vir? O próprio filho
Mesmo assim, ele veio e os seus não Vou aceitar. o aceitaram. Mas ele não veio imparcial, eu vou morrer por uns e por outros não. Ele veio para a totalidade. Basta nós acreditarmos. É o que eu falei para minha tia. Tia, se Deus não curar o vô, não é porque ele não quis, é consequência do pecado. Mas nós temos que ter esperança na palavra dele. Se nós não tivermos esperança e acreditarmos que ele vai voltar, em vão vai ser o sacrifício dele na cruz por nós. Não eu acreditar. Porque o que ele precisava ter feito por mim, tudo ele fez. Agora, o que eu estou fazendo? É um contexto muito importante a gente parar para pensar, né? Porque assim, a vindicação, quando a gente entra no que vocês estão falando na vindicação do nome de Deus, as pessoas pensam às vezes que porque você é um servo de Deus, você crê em Deus, você não vai enfrentar dificuldades. Você crer em Deus, você crer em Jesus, não quer dizer que as coisas vão ser fáceis, mas quer dizer que as coisas se tornarão possíveis. Porque Deus é o Deus impossível. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, que você não vai passar por tristezas, mas o peso de tudo isso será muito menor. Em janeiro eu tive que participar de um funeral, eu disse isso numa lição anterior, em que a esposa, falando comigo, o marido havia falecido, foi o meu ancião, lá no Jardim Maringá. Ela me disse algo que eu me emocionei na hora. O marido faltando quase meia hora para morrer, chamou a família para orar. Falou assim, olha, eu queria fazer uma oração. Lúcido, total. Um câncer que estava acabando com a vida dele. Ele falou assim, olha, o Eri, nós trabalhamos juntos. Ele falou assim, olha, Deus, se o Senhor tem poder para me curar, mas se não curar, tá tudo bem. Só lembra desse teu servo no dia da manhã da ressurreição. Amém. Isso é uma certeza tão grande. Eu saber em quem eu creio. É a mesma coisa da história de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. E é isso é a maior demonstração que você crê em Deus sobre todas as coisas. Você saber que no meio da dor, no meio de tudo isso, quando você vindicar o nome de Deus, você sabe que tudo vai estar dentro da sua organização perfeita para a tua vida. Para nós terminarmos aqui na lição de quinta-feira, Cristo ele vai permitir que o seu nome seja vindicado no fim dos tempos, porque o nome dele merece ser exaltado. Agora, diante de tudo isso, diante dessa perfeição do nome de Deus, o que nós podemos entender sobre o seu caráter, sobre o seu amor, como a lição vem dizendo, no contexto de nós confiarmos e termos a certeza que se vindicarmos o seu nome, tudo vai dar certo no final. Que mensagem vocês deixam para os nossos irmãos, nossos professores, alunos, aí já fazendo o ensejo final dessa lição? Olha, o que eu posso retirar aqui de ensino para minha vida é que Deus ele é muito misericordioso. Porque no final a gente vai entender os porquês. E diz lá em 1 Coríntios 6,2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Nós sabemos que no juízo, faz parte do juízo, né? Uma das fases, nós vamos estar lá no milênio e a gente vai pegar os livros. A gente vai ver, aconteceu isso, é por isso que... entendi. A gente vai conseguir observar e comprovar que o juízo de Deus está correto. Isso mostra que Deus, além de nos salvar, ele se preocupa que a gente entenda, para que nunca mais o caráter de Deus seja desconfiado, seja alguém fale alguma coisa que não seja verdade, né? Como o Satanás fez no passado. Então, isso mostra que Deus ele vai comprovar que ele estava correto. Isso dá paz também, isso dá uma segurança. E nós sabemos que não existe amor se não tiver confiança, né? Então nós iremos viver uma eternidade confiando num Deus que não mente, num Deus que não muda. O caráter dele está correto. Muito bom. Eu também, que me chama a atenção para deixar uma mensagem final, mesmo que nós não tenhamos direito para poder julgar o caráter de Deus, mas Deus ele nos convida. E através das suas ações na história, nós poderemos comprovar
mais uma vez e reivindicar que o caráter de Deus é justo, santo e bom. O nosso Deus é misericordioso. Nós sempre tivemos oportunidades e ainda que nós, em vida, nos afastemos dele, ele sempre nos convida a retornarmos para o seu plano ideal, que é estarmos ali juntinhos dele e que ele conduza a nossa vida, não apenas hoje, mas até a eternidade. Amém. Eu tiro de lição para mim, porque em meio às tribulações e tentações da vida, Deus sempre está conosco. E por mais que falem sobre o caráter, por mais que Satanás tente deturpar o caráter de Deus, a palavra dele é clara, né? Então, para mim, isso é muito gratificante, saber que há um Deus, há um ser celestial, a qual morreu por mim, morreu pela humanidade, sem eu ter que dar nada em troca. Porque por mais que eu faça, eu não consigo chegar aos pés do sacrifício que Cristo fez por nós. Por mais que eu fale, eu não vou conseguir explicar por palavras o que Deus fez, a não ser uma única, que é o amor. Se isso não é amor, não sei o que seria, não sei explicar o que é. A ponto de dar seu filho, que nem o pastor comentou, o senhor comentou. Um pai e uma mãe falam: eu morreria por meu filho, mas você morreria por um desconhecido? Deus, ele morreu por desconhecidos. Deus morreu por aqueles que o rejeitaram. Não, seu filho, Jesus, morreu por aqueles que o rejeitaram. Então, que amor é este? A ponto de dar a vida do seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que aqueles que não creem também tenha vida eterna. É um amor que você fala assim: se isso não for amor, é o quê? Como explicar o caráter? Como explicar o amor? E é onde nós entramos na parte final dessa lição. Entender isso pode parecer um pouco complicado. Deus, ele é tão maravilhoso que ele permite que o seu caráter seja provado pelo ser humano. Deus, ele fala, eu sei que em um contexto de Malaquias, mas ele permite, pessoal, façam prova de mim. Experimente estar comigo. Eu não sei o que você está passando na sua vida, quais têm sido as suas lutas, os pesares que você tem enfrentado. Coloque Deus à prova. Fala assim: Deus, prova o teu amor por mim. Deixa eu sentir isso na íntegra. Deixa eu sentir a atmosfera do céu um pouquinho na minha vida aqui na terra. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus não vai te decepcionar, porque Ele é fiel à sua palavra. Amém. Meus amigos, muito obrigado por terem vindo. Que Deus os abençoe. Que possamos estar firmes nesse propósito e acreditarmos que o Senhor Jesus, Ele é reto, Ele é justo e o seu amor é verdadeiro diante de nós. Amém. Vamos terminar com uma oração? Pastor Giovanni, pode orar para nós? Claro. Pai querido, soberano Deus, muito obrigado pelo privilégio de aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Em meio às lutas que enfrentamos, em meio aos conflitos que nós vivenciamos, a Tua Palavra nos dá a certeza de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém. Nos ajude a entendermos diariamente o Teu amor incondicional por cada um de nós. Nos ajude a entender os Teus planos em nossas vidas. E obrigado, porque hoje nós percebemos à luz da Tua Palavra que o Senhor é santo, justo e bom. Obrigado porque o Senhor fez aquilo que ser humano nenhum seria capaz de fazer: enviar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E hoje nós podemos ter uma perspectiva de eternidade, porque o Senhor enviou o seu Filho amado para vir a esse mundo e ele venceu. O verdadeiro Rei, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele veio para nos dar a solução para o pecado. Amém. E muito obrigado, Deus, pela tua presença conosco. Continue com cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais um podcast. Que Deus te abençoe. E olha, não se esqueça, nossa Semana Santa está chegando. Você tem que se preparar, convidar seus amigos para conhecer sobre esse Jesus, tá bom? Você vai ser a extensão dos braços de Jesus para a vida de alguém que precisa conhecê-lo. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine e até semana que vem, se Deus quiser.